nós vamos trabalhar contradição com essa expressão que está aí no livro, na página 198. 198. Veja bem, quando trabalhamos, no momento anterior, quando trabalhamos tautologia, eu já adiantei para vocês a contradição e a contingência. Não foi isso? Quanto à contradição, por exemplo, o que nós mostramos aqui? Nós mostramos aqui que na tautologia, independentemente do valor lógico que cada proposição simples adquiria, não importava se P fosse verdadeiro ou falso, se Q fosse verdadeiro ou falso, a expressão tautológica, ela teria um valor lógico sempre verdadeiro. Eu disse a vocês, quando acontecer o contrário, teremos uma contradição. E chegamos a ver a teoria do processo tautológico e a teoria do processo contraditório. Na teoria do processo tautológico, nós aprendemos que na tautologia você tem expressões que convergem para o mesmo ponto, para dizer a mesma coisa. Por isso que a tautologia, que é a expressão tautológica, ela sempre terá um valor verdadeiro, independentemente dos valores lógicos de suas proposições. Então você tem diversos argumentos, ainda falando de tautologia, né? Você tem diversos argumentos, não importando se determinado argumento é falso ou verdadeiro, no final eles vão convergir para uma ideia verdadeira, para algo verdadeiro. Aí você tem uma tautologia. Quando acontecer o contrário, ou seja, quando você tiver, na verdade, quando você tiver argumentos que divergem, quando você tiver a situação em que, não importando o valor lógico de cada proposição simples, a expressão estiver sempre falsa, aí você terá uma contradição. Logo, como eu digo no livro, a contradição, ela é o oposto, exatamente o oposto da tautologia. A contradição é o oposto da tautologia. Nós vamos analisar aqui uma expressão, a expressão do livro, que está em contradição. E nós vamos verificar o processo contraditório, já que nós já vimos o processo tautológico. Olha, poucas provas, contradição é pouco cobrado. Contradição e contingência é pouco cobrado. A questão é que quando contradição e contingência são cobradas em prova, aquele velho jargão meu derruba muita gente. E é verdade porque em geral as pessoas não se preocupam muito em estudar contradição e contingência. Estudam tautologia e aí tudo bem. Claro, por definição, já que a contradição é o oposto da tautologia, fica muito mais fácil. Mas é bom que você entenda o processo. Então, nós vamos valorizar isso aí. Olha, o que nós temos aqui? Nós temos uma expressão que contém grupos de proposições simples, né? Nós temos P em conjunção com Q e tudo isso aqui em conjunção com tudo isso aqui, né? Nós temos tudo que está aqui dentro dos parênteses em conjunção com tudo que está aqui dentro desses outros parênteses. Então temos P em conjunção com Q e tudo isso em conjunção com P em disjunção exclusiva, olha a travessão embaixo, com Q. Pessoal, nós vamos provar que esta expressão é contraditória. E aí a gente relembra da tabela verdade. É uma das vantagens de você estudar tautologia, contradição e contingência,
é que você acaba revisando a tabela verdade, não é isso? A gente, no próximo encontro, nós vamos trabalhar com conteúdos, vamos tentar encerrar inclusive o curso no próximo encontro, o curso de raciocínio lógico argumentativo, e no próximo encontro a gente vai estudar aquilo que mais é solicitado em lógica de primeira ordem, conforme eu expliquei antes do intervalo que a gente iria fazer isso aí. E lá nós precisaremos solidificar esses conhecimentos. Por isso que eu pedi a vocês encarecidamente que lessem os trechos mais importantes, porque o que acontece? Muitas vezes o aluno perde uma aula, perde outra aula e acaba perdendo a sequência do que nós estamos dizendo, né? Observe. P em conjunção com que, pessoal? P em conjunção com que? Vamos fazer diretamente aqui? Porque para a tautologia eu fiz aqui do lado a tabela verdade, não foi isso? A gente pode fazer diretamente aqui? Não, nós vamos quebrar o método, né? Vamos lá? P em conjunção com que? Mas, deixe-me ver. Vamos fazer a velha tabelinha, assim como está no livro, já que a maioria está se guiando pelo livro. Então, nós temos P, temos que, e ambas estão em conjunção. Bem, pessoal. Mas professor, você já disse isso tantas vezes. Diremos mais uma dezena se for preciso. Vocês precisam ter em mente toda a tabela verdade. E para isso, quanto mais repetir, melhor. Tabela verdade da conjunção. Como é que eu monto a tabela verdade da conjunção? A gente sabe que toda conjunção, ela só será verdadeira em uma situação. Ela só será verdadeira quando ambas as suas proposições simples forem verdadeiras. Em todas as demais situações, a conjunção será o quê? Exatamente. Em todas as demais situações, ela será falsa. Será falsa. Logo, pessoal, o que eu tenho aqui? Vamos transferir para aqui? Nós temos que a conjunção, ela só será verdadeira, né? P em conjunção com Q, só será verdade se P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Nas demais situações... Opa, coloquei F demais aqui. Nas demais situações, por exemplo, ambas falsas, primeira verdadeira, segunda falsa, primeira falsa, segunda verdadeira. Nas demais situações, P em conjunção com Q será falsa, tá? Ok. E P em disjunção exclusiva com Q? P em disjunção exclusiva com Q. Nós temos P, temos Q, e vamos supor que ambas estejam em disjunção exclusiva. Olha aí, vamos revisar a tabela verdade da disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, eu até falei, quando a gente estava falando sobre tautologia, antes do intervalo, eu disse a vocês que a disjunção exclusiva, ela se comporta de forma diametralmente oposta à bicondicional, né? De certa forma é verdade, por quê? Você tem aqui, disjunção exclusiva. Lá na bicondicional, vocês viram que a bicondicional, ela será verdadeira em duas situações. Quando ambas as proposições que a compõem forem falsas ou verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, a bicondicional, né, ela é verdadeira quando os seus valores lógicos tiverem o mesmo sinal lógico. Ou todos falsos ou todos verdadeiros. Acontece o contrário na disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela será falsa apenas em duas situações. Ou quando ambas as suas proposições simples, que no nosso caso, nosso exemplo é P e Q, poderia ser X e Y, Z e W, qualquer coisa aí, né? Como eu disse lá no iniciozinho, né? No nosso primeiro encontro. Então, a disjunção exclusiva só será falsa em duas situações. Ou quando ambas as proposições simples forem verdadeiras, ao mesmo tempo verdadeiras, ou quando ambas forem ao mesmo tempo falsas. Nas demais situações, a disjunção exclusiva ela será verdadeira, né? Será verdadeira. Então, o que acontece? Em outras palavras, a disjunção exclusiva ela será falsa quando os valores lógicos de suas proposições simples forem simultaneamente verdadeiros ou simultaneamente falsos, ou seja,
quando forem iguais. A disjunção exclusiva ela será falsa quando os valores lógicos das proposições simples que a compõem forem iguais. Se forem diferentes, ela será verdadeira. E aí nós temos aqui P em disjunção exclusiva com Q. Então a gente já viu ali que será falso. Desculpe, vamos seguir a mesma sequência. Tá ok. Mesma sequência aqui, ó. Será falso quando ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. É isso? Nas demais situações ela será verdadeira. Tá certo, observe aqui. P verdadeiro, Q verdadeiro, então valor lógico igual, disjunção exclusiva será falsa. P falso, Q falso, valores lógicos iguais, disjunção exclusiva será falsa. Nas demais situações, verdadeira. Agora observe, vamos passar aqui, fazer uma separaçãozinha aqui. É isso? Pronto. Olha, gente, para dar uma contradição, será necessário que este conjunto aqui retorne sempre, usando aqui a linguagem computacional, né? É necessário que na verdade, a lógica argumentativa, ela é muito utilizada por quem trabalha mais profundo a programação de computadores, né? A lógica argumentativa, ela é muito utilizada, sim, muito, muito utilizada. Quem conhece bastante raciocínio lógico, conhece bastante matemática e bastante inglês, já que os programas que compilam os códigos-fontes na informática, etc., os comandos da maioria das linguagens de programação estão em inglês. Então, quem conhece essas três disciplinas, inglês, matemática e raciocínio lógico, de forma profunda, ele simplesmente se sai muito bem na programação de computadores. Então, é muito usado, sim. Então, a gente acaba usando esses termos, né? Já que eu também já trabalhei com programação. Então, esta expressão aqui, ela vai retornar, para ser uma contradição, ela vai retornar sempre o valor lógico falso, independentemente dos valores lógicos individuais de cada proposição. Então, e é uma verdade, pessoal. Olha aqui, o que temos aqui? Não é uma conjunção? Nós temos uma conjunção, não é isso? Ok. Vamos trabalhar com essa conjunção? Nós temos uma conjunção entre tudo que está aqui, que é isso aqui, essa coluna, e tudo que está nesta outra coluna. Agora observe, nós temos isto tudo aqui em conjunção com isto tudo aqui. Então nós temos a conjunção, nós vamos de novo à tabelinha da conjunção, nós sabemos que a conjunção só será verdadeira quando ambas as proposições que a compõem forem verdadeiras. Então, para eu ter uma verdade aqui, pessoal, seria preciso que nestas duas colunas eu tivesse verdadeiro em uma e verdadeiro na outra. Observe que isso não acontece. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Não é necessário se preocupar. Você não precisa sequer desenhar a tabela na sua prova. Você vai pegar uma prática tão grande com isso aqui, você vai se lembrar tão bem das aulas do professor Juscelândio, que você não precisará ter essa dificuldade de desenhar a tabela. Puxa, quando você observar aqui que se trata de uma conjunção, ou seja, essa expressão traz um conjunto de dois parênteses ligados por uma conjunção. Então você já sabe que, bom, o primeiro parênteses aqui se refere a esta terceira coluna aqui. O outro parênteses aqui se refere a esta quarta coluna aqui da tabela. Então, pessoal, já que é uma conjunção, para que eu tenha um sinal lógico verdadeiro aqui, é necessário que eu tenha verdadeiro nesta coluna e verdadeiro nesta. Porque a gente sabe que uma conjunção somente é verdadeira quando ambas as suas proposições são verdadeiras. Neste caso aqui a gente transfere, né? A gente altera de certa forma, adapta, não é alterar, a gente adapta de certa forma a definição de conjunção. Então a gente diz aqui o quê? Uma conjunção somente será verdadeira quando
ambos os valores lógicos das expressões que a compõem, já que eu tenho uma pequena expressão aqui na terceira coluna e uma pequena expressão na quarta coluna, ela só será verdadeira quando ambas as expressões que a compõem, vou chamar aqui de expressão A, expressão B, para que tenha verdadeiro aqui, para retornar o valor lógico verdadeiro aqui, é preciso que na expressão A eu tenha a verdade, na expressão B eu tenha a verdade. Podem ver que isso não acontece em momento algum. Olha. Verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Vocês percebem aqui que em nenhuma situação nós vamos ter verdade aqui, já que aqui é uma conjunção. Então, conjunção, verdadeiro, falso, falso. Conjunção, falso, falso, é falso. Conjunção, falso, verdadeiro, falso. E falso, verdadeiro, falso. Então, não importando, olha a definição da contradição. Olha a definição da contradição. Não importando, não interessa o valor lógico de cada proposição individualmente. Uma contradição vai retornar sempre o valor lógico falso, jamais verdadeiro. Sempre o valor lógico falso, ok? Isto é contradição. E nós vamos passar agora para a contingência e até para facilitar, porque vocês acabam levando o livro para casa e acabam revendo tudo que a gente viu no livro, que o livro está de certa forma mais profundo. E aí a gente vai trabalhar com contingência usando também a expressão aí a expressão que está no livro. Vamos lá?